Fala pessoal, estamos começando nossa terceira temporada do CesaCast. O tema educação tem ganhado destaque dentro das empresas por diversos motivos. As organizações estão percebendo cada vez mais a importância de investir no desenvolvimento dos seus colaboradores, tanto em termos de habilidades técnicas quanto em competências comportamentais. É o hard e soft skill aqui trazendo para vocês. Nessa temporada, vamos explorar esse tema trazendo conceitos, novidades e insights importantes para que vocês fiquem por dentro de tudo e possam usar essas informações a favor de sua vida pessoal e, principalmente, na sua vida profissional e na de carreira. Nesse episódio, falaremos sobre lifelong learning e a busca contínua do conhecimento, habilidades e competências ao longo de toda a vida de uma pessoa. Se você é novo por aqui ou está chegando agora, ou não trabalha com a gente, vale contextualizar que nós somos o CESA, um centro de inovação que há quase 30 anos forma pessoas e potencializa as estratégias digital de diversas organizações. Bora reaprender a aprender? Vem que tá massa! Pessoal, sejam muito bem-vindos. Prazer imenso receber vocês por aqui nessa estreia sobre educação, profissionais que são aqui no CESA, reconhecidos inclusive por essa habilidade. Então eu queria dar muitas boas-vindas para Rodrigo Perazzo e para nossa Josi, que é nossa parceira aqui no Capital Humano. Pedir para que vocês se apresentem, para nossos amigos conhecerem vocês melhor. Oi, gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. É uma honra participar do CesaCast e estar aqui nessa conversa com o Perazzo, né, que é um exemplo de lifelong learner. Então, acho que vai ser massa. Eu sou Josi, sou catarinense, mas vivo em Pernambuco há mais de 15 anos, então eu me considero uma catarinense pernambucana, apaixonada por essa terra, gosto do sol, gosto do mar, gosto dos bichos, das plantas e gosto muito de aprender. Que ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Legal, olha a resposta agora que eu recebi, né? Elevou, né? Elevou aí, né? Elevou as expectativas. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, né, de onde você está escutando isso. Eu sou o Rodrigo Perazzo. Eu sou gamer, pai de duas meninas, uma com 6, outra na barriguinha ali, com 5 meses. A Lina, daqui a pouco chega aí. Adoro jogar videogame. Estou perdido no Zelda novo. Acho que deve ter outras pessoas também nisso. Estamos. Que delícia de jogo, inclusive. Eu fico perdido lá. E minha pequena adora jogar também. Por que será? Não sei por quê. Né? É uma honra estar aqui também. Primeira vez que eu participo no podcast do CESA. É muito legal. Um pouco nervoso também, gente. Faz parte. Fique à vontade. Acho que vai ser muito legal hoje falar sobre esse assunto. Eu adoro aprender também. Tanto sobre TI, sobre outras coisas também, e acho que vai ser bem legal. Muito bom, vamos embora. Lifelong Learning é um conceito que está super em alta e não é difícil ver alguma matéria na internet ou alguma postagem sobre eles nas redes sociais. Mas vocês podem nos contar um pouquinho mais sobre o que realmente significa esse conceito e o que ele envolve? Bora lá. Bom, lifelong learning significa aprender ao longo da vida. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente está o tempo todo aprendendo, né? Então, desde que a gente se conhece, se reconhece por gente, nós estamos aprendendo. Então, percebe-se com isso que não é um conceito que envolve só o aprendizado do ensino que a gente chama de formal, aquele que vem das escolas, das universidades, né? Das instituições de ensino de modo geral. Mas envolve também esse aprendizado que é o informal, que vem dos diversos espaços por onde a gente passa, né? Então, por exemplo, se eu vou ao YouTube buscar um tutorial sobre um aplicativo que eu estou querendo utilizar e estou com dificuldade, eu estou aprendendo, né? E isso faz parte desse conceito do lifelong learning. Legal. E pegando um gancho, essa coisa do se reconhecer como aprendiz, né? Porque acho que tradicionalmente a gente enxerga a vida como estudo, trabalho e aposentadoria. Então, muita gente olha e fala assim, já passei da fase de aprender. Sim. A ilusão, eu me graduei e acabou por né? aqui. Não é bem assim. Você, jovem que está nos ouvindo, tem mais por aí, hein? Dá um passo atrás. Exatamente. Então, eu acho que o mais difícil é, assim, você tem que se reconhecer, obviamente, como aprendiz, e conseguir manter esse olhar de aprendiz, essa curiosidade, essa intenção ao aprender. Então, a gente tem uma metáfora que fala que aprender é como respirar. A gente está fazendo o tempo todo. Só que quando a gente coloca intenção,
Na respiração, a gente faz o quê? Medita, mindfulness, regula a emoção. É a mesma coisa para aprender. A gente precisa colocar intenção naquilo. A gente, de fato, está aprendendo o tempo todo. Mas quando a gente coloca intenção, diz, caramba, eu vou aprender sobre isso, vou colocar o meu coração naquilo, aí os resultados são bem mais efetivos, né? Nossa, eu acho, inclusive, também, de certa forma, prazeroso, né? Porque a gente sabe que uma boa parte, né, da população tem essa dificuldade de estar aprendendo algo, porque aprendeu também a forma de estudar muito em caixinhas, muito burocrática, muito sem possibilidade de você ter prazer nisso, né? E quando você fala isso, chega a abrir minha mente, porque, de fato, eu também, como mãe de uma criança, né, de 6, 7 anos, aí, eu quero trazer para o meu filho muito esse contexto, que aprender é bom, aprender é legal. Você pode estar num assunto que não é tanto atrativo, mas você consegue tirar coisas boas, né? E a gente super aprende com nossos filhos. Muito. Super aprende. Então, é muito legal a gente conseguir passar essa visão para eles, porque as escolas tradicionais não vão fazer isso pra gente. Né? Eles vão estar lá, tem que seguir o calendário, tem que, né, fazer aquele crono, né? Tem que fazer as provinhas e tudo mais. Então, é fácil se perder nisso aí. É fácil você, não é isso que é estudar. Mas não é isso, é muito mais, né? E como a Josi falou, a gente aprende em vários outros ambientes. Né? Em casa, fora, com os amigos, né? Nós na natureza. Estamos aprendendo aqui. Estamos aprendendo aqui. Nesse exato momento. Então, acho que essa visão que amplifica o espaço de aprendizado, ela é muito importante também. E o Lifelong Learning, ele também traz alguns tipos de crenças, né? Eu acho que está atrelado também, de uma forma geral, a discussões como etarismo, crenças escolarizantes, foco excessivo em consumo, né, desse conteúdo. Como é que vocês abordam isso no dia a dia, né, em relação ao Lifelong Learning nesse sentido? Bom, eu acho que a gente tem um grande desafio quando está falando disso, porque a gente vem de um sistema de ensino que muitas vezes não favorece esse tipo de aprendizado, né? Então, como você mesmo colocou, a gente vem de um sistema de ensino que é muito baseado no conteúdo, nas avaliações, em estudar para passar de ano, em estudar para tirar nota 10. Né? Então, a gente sai muito com essa mentalidade. Né? O que eu tenho que fazer? Eu vou lá, consumo esse conteúdo da forma melhor possível, mas sempre visando esse objetivo, né? A avaliação final, o passar. E quando a gente quer trazer o conceito do lifelong learning, a gente quebra um pouco isso, porque a gente está esperando aí, então, das pessoas muito mais autonomia, muito mais protagonismo, muito mais curiosidade. Então, é um desafio muito grande você conseguir transpor essa barreira, porque a gente passa anos no sistema escolar, muitas vezes, né, que vem muito formatadinho. Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes a ser destacado, e aí envolve, claro, uma relação com a idade. Então, é natural que, por exemplo, se eu quero implantar uma estratégia, um projeto que envolva uma aprendizagem mais ativa, mais baseada, né, no interesse, nas necessidades das pessoas, que isso leve um certo tempo, que isso tenha um certo desafio, porque essas pessoas estão vindo de uma outra experiência, né? E a gente tem que ir desmistificando também um pouco isso. Tem toda uma fase de sensibilização, né? Exato. A pessoa entender em que ponto cada um está, né? Para poder preparar esses programas, né? Tem uma coisa engraçada, assim, que na vida a gente pode colar, né? A gente pode ler o livro, a gente pode pegar o livro, né? Não tem data da prova, né? Você vai precisar daqueles seus aprendizados ao longo da vida quando você menos esperar. Né? É diferente. A escola não está preparando isso para isso. Está preparando, gente, dia tal do calendário vai ter uma prova. Na vida não é assim. Justamente quando a gente traz para o contexto do mercado de trabalho, né? Total. Quando a gente pensa no estudo, automaticamente faz com que a gente reflita sobre as escolas tradicionais, o método que você aprende dentro de um ambiente e um contexto, né? De universidades, de escolas mesmo. Mas quando a gente vai para a aplicabilidade no mercado de trabalho, a gente, é como você falou, né? Não vai ter assim uma nota, tipo assim, minha gerente não vai dizer, olha, tal dia eu vou lhe avaliar sobre isso. É constante, né? Exato. Exatamente. E essas crenças, elas inclusive perpassam outros processos. Porque, por exemplo, a gente fala de entrevista de emprego. Você vai lá e faz aquilo ali. Só que na prática, na vida real, você está consultando o tempo todo. Sim. Você não é cobrado em saber tudo decorado. Não é assim que funciona. Né? Então, eu vejo que isso vai perpassando vários outros contextos, não somente da educação. Essas crenças da escola, elas vão se transmitindo ao longo da nossa vida. E aí você comentou sobre etarismo. Tem, inclusive, um estudo bem extenso.
Acho que, inclusive, deve ser o mais extenso acho que é o Estudo Longitudinal de Seattle, se eu não me engano. É um estudo que começou, acho que por volta de 1958, certo? E foi até 2005, eu acho que continua, mas não sei se saiu outras publicações, com mais de 6 mil adultos, para saber como a gente envelhece. E aí, eles reuniam os grupos a cada 7 anos e avaliava, né, pensamento espacial, pensamento lógico, algumas habilidades ali. E detectaram, certo, que a gente só começa a ter um declínio a partir de 65 anos. Em algumas habilidades. E um declínio claro a partir de 75. Então, talvez não sejam as mesmas habilidades que a gente está usando no nosso trabalho. Mas se existir um teto superior aí de aprendizagem, ele é muito mais alto do que a gente imagina. Então não tem idade para aprender. Não tem idade para aprender. Não tem idade para aprender. O que é que pode acontecer é que a gente pode perder o interesse. E aí a gente confunde que a gente eu não aprendo mais. Eu não tô, né, isso aqui não é para mim não, é para o jovem. Eu me acomodei, na verdade, né? Porque você perdeu o interesse daquilo. Você já não se reconhece como aprendiz. Então esse é o verdadeiro problema. Sim. Né? Então assim, se a gente olha para isso, cara, eu posso aprender até ao longo da minha vida. Então isso passa por ali. Acho que você comentou ainda nessa pergunta sobre... Acho que foi sobre conteúdo, não foi? Que a gente está muito focado em conteúdo. Isso. É porque, de novo, assim, mistura, né, com a questão da crença escolar. Lá a gente aprende a fazer isso, né? Mas tem uma siglazinha que eu gosto muito, que é do Conrado Schlohauer e do Alex Bretas. O Conrado é o autor do livro Lifelong Learners, né? E ele fala do CEP mais R, que é conteúdo, experiências, pessoas e redes. Essa ele considera as 4 fontes de aprendizado. Então a gente aprende muito a aprender por conteúdo. Mas a gente está aprendendo quando vai no evento, quando a gente entende o que é que está acontecendo no evento, quando a gente conversa com pessoas, quando a gente marca o one-on-ones, marca um cafezinho. A gente aprende quando a gente está em comunidade, seja dentro da empresa, seja fora da empresa, seja a comunidade do prédio se você vive. Sim, sim. Então você está aprendendo ali. Agora, quando você coloca intenção e combina todas essas fontes, você expande muito. Expande muitas possibilidades. Você diz, caramba, eu não precisava ter que ler todos aqueles livros que todo mundo está lendo. Ou então eu não precisava fazer todos aqueles cursos que eu fiz, né? De repente, uma conversa que eu tive com uma pessoa conseguiu me dar tanto ou mais conhecimento quanto, de repente, aquele esforço imenso que eu fiz a partir de um curso, né? Justamente por essa mentalidade de que só se for um curso, só se for um treinamento, é que o aprendizado vai fluir, né? E não tem nenhum problema com o curso, gente. Então, assim, os cursos estão aí, eles realmente têm um papel. Com certeza. Então, principalmente quando a gente está falando, inclusive, de profissões que são muito rígidas e realmente envolvem, por exemplo, medicina, por exemplo. Você está trabalhando com a vida de alguém. Então, é necessário que haja um método, é necessário que haja realmente uma formalidade. O que a gente está dizendo é que não é só isso. Exatamente. É um guia, né? Um norte, isso. né? É uma ampliação do conceito que tradicionalmente a gente usa, né, para o aprendizado. Eu acho que tem muito disso do lifelong learning. Ele amplia essa visão, ele traz outros elementos que muitas vezes a gente não se dá conta que são elementos que estão ali com a função também de ensinar. Exatamente. E aí a gente, com esse olhar, a gente pode pensar, cara, ok, como é que eu crio uma experiência onde eu vou aprender aquilo que eu quero aprender? Como é que eu vou colocar isso em prática? Porque também se a gente, não, gostaria de aprender muito sobre, sei lá, IA. Mas como é que eu vou colocar em prática? Porque se você só absorve conteúdo... Fica vago, né? Fica vago, né? E aí, como é que eu vou fazer? Quem é que já sabe daquilo que pode me dar alguma informação ou pode, né, me direcionar? Pessoas. Onde eu vou me inserir? Que grupo de pessoas eu vou me inserir que estão falando sobre esse assunto para eu poder trocar experiências? Então, a mente... Redes. Então, a gente abre muito as possibilidades. Porque, assim, não quero aprender outra coisa. A primeira coisa que eu penso é Google, cursos, né? Google, ChatGPT agora também. ChatGPT também, né? Vai que ele indica um curso que não existe. E veja que ele é provocativo, né? Porque você tem que ali estar num processo, de certa forma, de diálogo com ele, de questionamento, para que ele retorne informações que você está buscando, né? Então, ele tem um papel interessante de instigar essa habilidade que é tão necessária no lifelong learner, que é
do questionar, né? O que é que eu quero buscar? Que tipo de informação? E ele traz aquela informação e você olha e vê, eita, mas não era exatamente isso que eu estava perguntando, e você refaz a pergunta e vai afinando, né? Então, Você eu aprende acho também, né? muito, Total. muito. Você aprende, Total. inclusive, a perguntar. Porque uma coisa que eu queria colocar aqui da fala de Perazzo, a gente vem também muito, também a partir da escola, muito dependente de um professor, de um facilitador, de ter alguém ali guiando esse processo de aprendizado. Quando a gente está falando de lifelong learning, a gente está falando também, não estou excluindo isso, pelo contrário, eles são fundamentais no nosso processo de formação, mas eu estou falando também dessa habilidade que a gente precisa desenvolver, né? Então, vê como é curioso. Não é o professor agora que está me dizendo, Josi, você está querendo aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Então, né, seguindo aí o teu exemplo. Agora, sou eu que estou curiosa. Sou eu que estou ali pensando nas perguntas, nos desafios que eu estou precisando superar nessa temática. Sou eu que estou pensando, né, e buscando que tem pessoas que podem me ajudar. Então, ele, de novo, ele traz essa necessidade, dessa habilidade do ser protagonista, né? Para que a coisa flua. Não é mais só o professor ou o facilitador ali guiando tudo, como muitas vezes a gente está acostumado. E quando a gente pega esse contexto que você trouxe, Jo, para o mercado de trabalho, como é que Lifelong Learning pode auxiliar na carreira de outras pessoas colaboradoras dentro de uma organização? E como é que aqui no SES a gente aplica isso? Veja, eu entendo que para o mundo do trabalho, lifelong learning, ele é fundamental, né? Se a gente pensar, então, na nossa realidade, a gente somos um centro de inovação, trabalhamos com desenvolvimento de soluções tecnológicas, pensamos no design de produtos e serviços e somos também uma escola. Minha gente, a gente está falando né, de áreas que estão em constante transformação. Que toda hora tem novidade, toda hora tem novas soluções, toda hora tem gente propondo outras estratégias, lançando novos serviços. Então, se eu não estou o tempo todo ligada nisso que está acontecendo, a tendência qual é? Que eu fique para trás, que a minha organização fique para trás, né? Então, é importante que as organizações tenham isso em mente e que elas criem oportunidades, que elas favoreçam que haja espaços dentro dessas organizações para que os seus colaboradores possam, sim, serem lifelong learners. Senão, não basta apenas eu querer e eu não ter espaço aqui, por exemplo, de repente, para fazer uma roda de conversa, para descobrir algo a partir, por exemplo, de uma leitura de um curso e compartilhar com as pessoas, ou de perceber oportunidades de melhoria das minhas habilidades, sejam comportamentais ou técnicas, e pensar junto com a minha liderança quais são os caminhos que eu preciso seguir, quais são os cursos que eventualmente eu posso fazer para que eu consiga desenvolver essa habilidade. Então, é muito importante que as organizações criem espaços para que a gente possa verdadeiramente ser lifelong learning. Super concordo. E você estava falando assim, às vezes pode parecer, dar uma impressão que assim, não, as coisas estão mudando o tempo todo, e isso de fato é verdade. Mas uma das habilidades de um lifelong learner é saber filtrar. Sim. É saber fazer a curadoria dessas coisas. Exatamente. Curadoria de conhecimento. Porque de fato, se a gente entra, não, então agora eu vou ser um lifelong learner, vou ficar atento a tudo que está acontecendo. Vou consumir tudo, né? Vai enlouquecer. E aí, o aprender... Tem uma frase também muito legal que é assim, o aprender não é colocar para dentro, é para colocar para fora. Então, para isso, você precisa, consumir, mas filtrar, saber, eu estou pegando das fontes corretas, eu estou pegando as fontes que realmente fazem sentido para esse contexto. Agora sim eu vou adentrar e aí depois eu vou produzir. Como é que eu vou produzir aquele aprendizado em alguma coisa? Onde é que eu vou aplicar? Né? Então, tem uma parte realmente de você conseguir viver, né, nesse mundo que é uma loucura de informações o tempo todo. E então, essa é uma habilidade muito importante. E aí, a Josi estava falando sobre um ambiente corporativo. Super concordo de a empresa ter que dar espaço. E como você falou, o lifelong learner, ele é uma pessoa questionadora. Então, se você, na empresa, tem traços, por exemplo, de comando e controle, aqueles líderes não vão gostar de ter pessoas questionadoras embaixo. Dizendo, por quê? Por que eu preciso fazer esse treinamento? Por que eu preciso seguir exatamente o que você está falando? Por que a gente não pode mexer no time? Por que a gente não pode trocar de estratégia? Por que tem que ser assim, Por que tem que ser assim? Né? Então, assim, não é só... trazem muitos benefícios para a empresa e para o profissional, mas não é trivial.
Porque a gente, às vezes, acha que não está no comando e controle, mas tem algum traço ali, algum momento que você... Eita, eu não deixei ele falar, eu não deixei o meu liderado fazer tal coisa, eu não deixei ele seguir o caminho dele. Então, não é trivial você colocar, mas é super importante, tanto para o profissional, para poder se encaixar nesse mercado que está o tempo todo evoluindo e mudando, e a empresa também conseguir mudar, né? Eventualmente pivotar o negócio, se for necessário, para conseguir se encaixar no mercado que está aí cada vez mais competitivo. Então, super importante para os dois, tanto o profissional quanto a empresa, mas não é trivial, nem para a pessoa, nem para a empresa, porque criar esses espaços requer um pouquinho de vulnerabilidade também dos líderes de dizer assim, ok, eu posso estar errado. Isso não é fácil dizer. Porque a educação, ela não é uma via de mão única, né? Ela tá aí nessa via dupla, onde você possibilita, fomenta, como a gente aqui em educação corporativa, né? Dentro aqui de capital humano, faz para as nossas pessoas colaboradoras, a gente promove aí a oportunidade delas se desenvolverem nesse contínuo saber, mas também a gente tem que estar apto, né? Como você falou, vulnerável, aberto, para poder receber também as sugestões vindas deles, sim, que podem, inclusive, alterar um sentido de um curso, de um programa que foi criado, essa pivotagem, essa mudança, né? Como você falou. É muito importante, né, Jo? Com certeza. E um ponto que chamou minha atenção na conversa de vocês, quando a gente fala do erro, né? De novo, a gente tem um outro desafio a ser superado, né? Então, o erro, ele muitas vezes é visto como um grande problema. Não significa que ele não possa ser um problema. Ele pode, sim, algumas vezes ser problema. Mas nem sempre. Então, assumir o erro, perceber, poxa, é verdade, a partir do seu feedback, de tudo isso que você aprendeu, a rota talvez possa ser ajustada, existe um caminho melhor. Não é fácil para as pessoas, de modo geral, assumirem isso. Então, percebam que com o Lifelong Learning, a gente é provocado a desenvolver também outras habilidades, né? Então, a habilidade de saber lidar com o erro, a habilidade de saber colaborar, de saber ouvir, de entender as divergências, né? Então, eu acho isso muito curioso, né? Não é um caminho trivial, mas que é muito interessante do ponto de vista da quantidade de habilidades que ele nos move e do quanto isso é importante para as organizações, né? Ter pessoas questionadoras, ter pessoas curiosas, ter pessoas criativas, ter pessoas inovadoras, né? Isso é fundamental. E o Lifelong Learning, ele é um espaço para tudo isso, né? E da sua fala, eu lembrei de duas coisas. Uma é que aprender não é só prazer. É frustração também. Muitas vezes. Que frase incrível. Que frase profunda. Incrível. É saber você reconhecer que você vai questionar. E às vezes você realmente vai empacar ou vai receber aquilo que você não esperava. Uhum. E aí você vai... E aquela frustração ali, se você não conseguir lidar com ela e dizer, ok, não é um fim da jornada, é só uma mudança de rota. Se você parar aquilo e ficar, caramba, agora não dá pra mim, aí você não vai conseguir superar aquele desafio. Então, é muito frustrante também, às vezes, aprender. Você tenta fazer uma coisa, caramba, não consegui fazer nem o básico daquilo ali. Então, se você for tentar aprender, sei lá, um violão e você nunca tocou um violão, vai ser muito frustrante. Vai ser muito frustrante no começo. Então, o Lifelong Learning envolve isso. Também você se reconectar com as emoções e dizer, ok, o que eu tô sentindo agora é frustração, porque eu tô tentando aprender uma coisa nova. E a partir dali, eu sei que isso é o normal. Eu sei que é normal acontecer isso. Eu não vou desistir, vou seguir. O que é que eu posso fazer agora para poder passar dessa barreira? São das coisas que eu lembrei. E outra coisa que é sobre o erro, né? Que você comentou. Eu não vou lembrar quem falou isso, mas tem um caso que um funcionário cometeu um erro e aí, sei lá, deu um prejuízo de alguns milhões de dólares para não sei se foi um banco, eu acho. E aí perguntaram ao chefe dele, e aí, tu vai demitir ele? Ele disse, por quê? Acabei de gastar alguns milhões de dólares dele treinando ele. Achar a solução, né? Acabei de gastar tantos milhões aqui treinando ele. Por que eu vou demitir ele, né? Sim. E aí, acho que se conecta muito com como a gente vive aqui no Cesa, pelo menos os projetos que eu passei, a gente, quando ocorre um erro, a gente não vai atrás de quem cometeu erro. Ok, o que é que a gente aprendeu? Como é que a gente pode resolver? Então, tem um momento, ok, eu cometi um erro. Vamos primeiro resolver o problema. Ok, agora o que é que a gente aprendeu com ele? Então, a gente não faz
caça às bruxas, né? A pessoa errou e aí, não, agora é o fim do mundo. Apesar que muita gente vem do mercado com esse sentimento. E às vezes fica até receoso, né? E você tem que meio que desconstruir essa crença. Cara, não tem problema você errar. Faz parte. Se a gente não errar, a gente também não vai aprender. Não é que você só aprende com o erro. Mas ele faz parte dessa jornada. Tem que aceitar ele mesmo. O erro, a experimentação. Isso, era exatamente isso que eu ia dizer, né? Aqui no César a gente utiliza muito a parte do mindset ágil, né? Dentro das nossas atividades e toda a parte da espiral do conhecimento que envolve a parte de inovação. Onde você está co-criando, né? Em conjunto, você está vendo as possibilidades, né? De pivotar, de mudar ou seguir adiante, implementando melhorias, mas também sujeito a fazer alguns erros. E tudo bem, erros fazem parte, mas assim, erra, aprende rápido, reorganiza e segue, né? Eu acho que esse mindset é muito importante e eu super aprendi, eu acho que esse contexto, especialmente aí também com lifelong learning, é muito importante mesmo. E o que vocês acham que as empresas podem fazer para implementar o lifelong learning dentro do seu ambiente corporativo, utilizando, por exemplo, a estratégia de educação corporativa? Bom, tem vários caminhos que podem ser seguidos, né? Então, o mais comum, que talvez os nossos ouvintes aí já tenham alguma familiaridade, inclusive, é por meio mesmo de cursos e treinamentos. Então, faz, né, diagnósticos, o que as pessoas estão precisando, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas, quais são os gaps que precisam ser trabalhados, e a partir disso pensa-se em processos formativos mais tradicionais, como os cursos e os treinamentos. Mas existem muitas outras, né? Então, eu acho que aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem uma ação da educação corporativa que chama Conecta. É um hub de aprendizagem. O que é isso, né, Josi? Um hub de aprendizagem é um espaço onde todas as pessoas colaboradoras podem compartilhar suas aprendizagens por diversos formatos. Então, pode ser por meio de um livro, pode ser por meio de um blog post, pode ser por meio de um vídeo, de um podcast ou de um evento síncrono, que a gente chama, que é um webinário, né? Uma roda de conversa. E isso é muito legal, porque não precisa ser algo extremamente elaborado, né? Então, não, tem que ser um curso todo estruturado, um artigo científico. Não, eu fiz uma descoberta no projeto que eu estava desenvolvendo, a gente estava ali com um desafio e a gente encontrou uma solução, por que não compartilhar isso com todo mundo? Então, foi uma estratégia que a gente encontrou de fazer com que o conhecimento circule com mais facilidade. Eu acho isso sensacional quando a gente está pensando em lifelong learning, né? Então, fazer com que o conhecimento ele saia das bolhas dos times, dos projetos e das ações e ele consiga percorrer o César todo, né? Então, eu estou ali com um desafio relacionado à utilização de um determinado software. Eu vou lá, eu compartilho como é que eu resolvi esse desafio, quantas pessoas, de repente, estão com esse mesmo desafio e podem aprender a partir disso, né? Então, eu acho que é uma estratégia, assim, que tem funcionado muito e que tem rendido bons frutos aqui na organização. A gente tem se conhecido mais, as pessoas se descobrem, né? Nossa, eu não sabia que tinha, por exemplo, aqui Perazo, que é um grande estudioso do lifelong learning. E a partir de uma roda de conversa, a gente descobriu isso. Minha gente, isso é fabuloso. Então, aí são alguns caminhos. Que mais, Perazo? Eu fico pensando, primeiro que quando a gente fala, por exemplo, do Hub e compartilhar, isso é super importante, né, gente, para aprendizagem, você compartilhar. E aí, às vezes, pode passar que, não, mas isso aqui não importa. O que eu tenho aqui, o que eu descobri, não importa. Às vezes a gente tem uma tendência de valorizar quem já chegou lá, mas não em quem está num processo. Ou os experts, né? Não, tem que ser um professor para compartilhar. Eu não me encaixo, né? Exato, só que eu não me identifico com um expert. Eu vou me identificar com quem está aprendendo junto comigo. Então, se tem alguém que está aprendendo junto comigo e acabou de fazer uma descoberta, provavelmente as coisas que eles vão falar, eu vou, caramba, é mesmo, eu senti a mesma coisa. Isso. Ou eu passei pela mesma coisa. Então, é super importante compartilhar. E aí, você perguntou sobre o que mais, né? Se a gente volta lá para o CEP mais R, a gente sai um pouquinho do conteúdo, a gente pode enxergar outras coisas como também fazendo parte dessa educação corporativa, esse conceito um pouco mais amplo. Então, aqui no César, por exemplo, a gente tem o Colabora. Colabora é um super evento de design. Alguém que consegue dizer que você não está aprendendo ali? Imagina, nossa, eu já fui em Colabora, sou psicóloga, fui em Colabora e assim... Você super aprende. Quantas coisas eu aprendi? Então, experiência. Grupos de mentoria. Pessoas, one-on-ones, né? Que podem ser formais ou não.
Né? Você encontra alguém, por exemplo, não, cara, aquela pessoa sabe sobre aquilo ali, né? Manda mensagem para ela, marca um cafezinho. Vamos marcar um café, 30 minutinhos. Né? Então, eu acho que para a empresa, você pode tentar estruturar essas coisas. Você pode tentar pensar, ok, como é que eu faço que as pessoas se encontrem mais? Como é que elas se conectem mais? Troquem mais. Troquem Exatamente. mais. Como é que eu faço uma pessoa de uma área de RH conversar com alguém que é da área de operações? Né? Como é que eu faço essas informações fluírem? Como é que eu faço os estudantes da School? César é também uma escola, né? Então, como é que eu faço os estudantes da School se conectarem com os colaboradores, as pessoas colaboradoras dos projetos? Gente, isso é fantástico, né? Quanta coisa a gente aprende junto, né? São as diferenças que engrandecem muito, né? Então, eu acho isso muito bonito. A gente tem aqui também, né, a jornada do intraempreendedor, que você faz conexões com diversas pessoas, diversas áreas, né, com uma ideia, né, a ser desenvolvida, e que você vai trocando, né? O CesaCast, inclusive, saiu aí dessa ideia, né, compartilhada por várias outras pessoas, que a gente tinha uma dor específica de marca empregadora, foi conversando com pessoas de designers, de software, de negócio, a gente aqui na área de capital humano, como especialistas na área de recrutamento, surgiu aí a possibilidade de fazer o CesaCast. Então, assim, como vocês falam da troca, ela é incrível, porque você vai estar, lógico, você tem a tua base, o teu estudo, mas você vai trocar com tantas outras bases de estudo que outras pessoas tiveram daquele conhecimento, né? Exatamente. Tem isso. Você, às vezes, encontra conexões que você nem imagina. Caramba, esse assunto se conecta com aquele. Né? E o último componente que eu acho que a empresa também pode trabalhar é fomentar essas comunidades de prática, fomentar essas comunidades onde realmente há um grupo maior de pessoas trocando. Então, no caso do César, a gente tem vários canais ali no Slack, né, que é a nossa ferramenta de comunicação, que eles já fazem isso, né? Como é que a gente pode, talvez, fomentar mais? Será que alguma comunidade está precisando de um apoio? Porque muitas vezes as pessoas ali faltam só um detalhe, sabe? De organização, de preparação de um evento. Muitas vezes as pessoas querem fazer essas coisas e não sabem como. Será que dá para fomentar? Será que eu, né, consigo dar um apoiozinho ali? Então, eu acho que poderiam, todas essas estratégias, além, claro, de tudo que você comentou sobre conteúdo e tudo mais, eu acho que ainda poderiam ser incluídas dentro desse campo maior, assim, de educação corporativa. E veja que interessante o que o Perazzo traz aqui, né? Às vezes, a estratégia para que o Lifelong Learning aconteça pode ser um canal no Slack. Gente, isso é fantástico. É uma ferramenta que está aqui à nossa disposição, prioritariamente ali, né? Para trocas, né? Para registro, para que a gente se comunique num ambiente formal. Mas, por exemplo, outro dia tinha um colega comentando que eles estavam com um desafio que era de trabalhar mais a integração entre as pessoas do time. E aí eles tiveram a ideia de criar um canal no Slack para discutir game. Aparentemente, você olha assim e fala assim, mas o problema estava na integração e aí cria um canal para discutir. Sim, mas esse canal... O jogar videogame? Não é, exatamente, né? E aí, esse canal hoje já tem mais de 200 pessoas. E essas pessoas estão interagindo, estão trocando, estão se afinando, estão se aproximando. Sim. Isso é fantástico. Isso é ser lifelong learner. É ter um desafio, enxergar ali, né? Um desafio, um problema a ser resolvido, pensar na estratégia, colocar para rodar e ir colhendo os resultados. É muito incrível isso. É incrível. E como é que a gente consegue trazer para tecnologia e inovação esse nosso bate-papo aqui sobre Lifelong Learning? Tem alguma conexão? Facilita mais esse mercado? O que vocês acham? Posso começar essa? Claro. Eu acho que primeiro, a gente já está numa economia muito da atenção, né? De muito streaming, muitos formatos de conteúdo. Acho que a Josi comentou, você for ali ver um YouTube e tal. Então, acho que tudo isso também faz parte também de uma estratégia de consumo consciente. Então, eu posso usar o podcast como uma tecnologia, eu posso usar um YouTube, eu posso usar, né, essas outras mídias, né? Não só o livro, não só o curso. Então, isso eu acho que é super, super válido, primeiro. Segundo, a gente talvez passou pela pandemia e a gente consegue talvez tirar alguns conhecimentos que a gente já tinha as tecnologias para a gente fazer, por exemplo, chamadas remotas, mas talvez a gente não usasse tanto. Né? Quando começou a pandemia, todo mundo se viu forçado a usar e eu acho que a gente está voltando e às vezes esquece que a gente tem esse recurso em mãos. Então, a gente pode se conectar com qualquer pessoa do mundo, gente. Hoje não tem barreira geográfica. Exatamente. Então, você pode marcar um cafezinho com qualquer pessoa.
Às vezes, claro, depende um pouquinho de ter um pouquinho de cara de pau, né? De chegar assim, olha, vou tocar. Temos habilidades sociais. Né, umas habilidades. De novo, ali, estamos falando de habilidades que fortalecem o lifelong learning, né? Então, às vezes, você encontra uma pessoa que você gosta muito ali no YouTube. Já tentou mandar uma mensagem para ela? Tentar conversar com ela, marcar um cafezinho virtual? Isso é possível. Isso é possível. E, então, eu acho que a gente, às vezes, não aproveita tanto isso, né? E você, com esse olhar, você, caramba, eu posso me conectar com literalmente qualquer pessoa. Se você já souber falar inglês, aí, né, o mundo... Meio caminho andado já, o mundo tá aberto ali. E eu vou fazer um parênteses aqui, claro. Mas isso é tão interessante. Às vezes você pensa assim, né? Nossa, mas... Eu lembrei agora de um episódio meu, na época do doutorado, tenho um professor que é super referência na área de educação, inovação, no ensino, né? E aí eu falei, poxa, mas eu vou mandar uma mensagem para esse professor, né? Ele não vai nem ler, ele não vai dar a menor importância para isso. Minha gente, ele não só respondeu, como me mandou uma série de materiais que ele ainda não tinha publicado, mas que já estavam produzidos e que ele viu que poderiam me ajudar naquele desafio que eu estava no momento. Me mandou uma série de dicas. Falei, meu Deus, eu não acredito, né? Assim... Então, às vezes esse receio, né? A gente vê a pessoa lá, coloca ela num pedestal, né? Que é tão alto, tão alto, tão alto... E não é por aí, né? Basta Exato. Tentar. Eu tive um colega de trabalho que dizia, Josi, o não é garantido. Né? Então, ok, o pior que pode acontecer, ele vai dizer não, ele não vai responder, vai me ignorar. Né? Mas muitas vezes a gente conquista o sim. Né? Vai tentando. Tenta, vai, busca, não se limita achando que é o cara fulano e tal, que ele jamais vai responder, porque muitas vezes eles respondem. E é fantástico isso. Do outro lado tem um ser humano, né? Exatamente, são pessoas. E as pessoas realmente, não, a pessoa não é super... Mas as pessoas gostam de ajudar as outras. Então, se você vai lá, você é cordial, né? Você pergunta, tô super interessado naquele assunto, tô estudando. Ou tô com uma dificuldade mesmo. Tô com dificuldade e tal. Eu acho incrível, eu dou sempre essa sugestão quando eu faço algumas talks sobre, algumas conversas sobre aprimoramento de currículo, como potencializar seu LinkedIn, que aquele About Me, né, que você tem, né, que é o sobre mim, logo no início lá do currículo, lá do LinkedIn, você pode colocar inclusive sobre isso, né? As pessoas podem conversar com você sobre o quê? Sobre lifelong learning, sobre educação corporativa. E é legal porque quando você faz, utilizando, por exemplo, eu estou pegando o exemplo da mídia social LinkedIn, que é uma rede social para troca, né, de network, enfim, você faz essa conexão. Eu já cheguei para conversar com certas pessoas da minha área, no início da minha carreira, quando eu estava iniciando na parte aí de tech, especialmente, de tech, sobre isso. Olha, você trabalha numa empresa que é da área de tecnologia. Como é que você chegou até lá? Quais dicas que você pode dar? E isso é legal, porque você faz esse estabelecimento. Alguns responderam? Não. Outros sim. E que legal que responderam porque me deram ajuda. E tantas outras pessoas que chegaram até mim perguntando do mesmo jeito, eu contribuí. Porque eu lembrei de onde eu estava lá e como é que a gente pode estar tendo aí esse impacto na vida de outra pessoa, né? E assim, acho que pode parecer um desafio muito grande para quem é tímido, por exemplo. E E é um desafio mesmo. Só que eu acho que, inclusive, a tecnologia ajuda nisso. Porque você não vai estar cara a cara com aquela pessoa ali. Então, mandar uma mensagenzinha ali no LinkedIn, no Instagram, sei lá, vai que. Talvez você não precise começar já com a sua referência da área. Sim. Talvez você manda ali, né, para alguém que você conhece. Alguém que está estudando a mesma coisa que você, né? Então, acho que é super legal. Acho que esse potencial da tecnologia de conectar, ele é super importante. E eu acho que o último, agora, que a gente estava até comentando no começo, é sobre as IA generativas. Eu acho que ela tem um potencial, acho que de abrir a mente. Não é nem exatamente o que é que ela vai responder, ou enfim. Eu acho que abre a mente e você, caramba, eu não sabia que eu poderia estar delegando esse pedaço do meu trabalho. Sabe? Sim. E isso parece besteira, mas assim, cara, se eu faço isso com isso aqui, eu posso dedicar meu tempo para outras coisas. E tempo é um recurso finito. Aí você fala... Cada vez mais precioso. Aí você fala, vou estudar em que hora? Né? Então, acho que se conecta também. Então, às vezes eu olho assim, caramba, essa pessoa fez um negócio incrível com o ChatGPT. Eu fiquei... Não é exatamente, não é que ela vai realmente resolver tudo, vai substituir todos os nossos trabalhos, estamos perdidos. Não é isso. Não. Mas é que você consegue abrir a mente e fazer, caramba, é possível isso também. Eu posso otimizar, né? E aí você consegue olhar assim, poxa, né? Abre a mente de novo, aprender é isso, é você dar esse passo pro desconhecido e falar assim, caramba,
tem tudo isso aqui em volta. Não precisava estar só nesse meu mundinho aqui. Então, acho que tem esse potencial da tecnologia, que é isso também. Que é você olhar assim, caramba, isso é possível. E aí depois você começa a conectar com a sua realidade. Certeias, né? Selecionar. Selecionar e dizer, às vezes surgem novos negócios dali. Sim. Caramba, isso aqui é possível e eu tenho essa dor aqui, o pessoal do meu bairro tem essa dor, o pessoal da minha empresa tem essa dor, peraí, vamos sentar aqui e resolver isso aqui. Então, assim, acho que a tecnologia tem esses 3 caminhos, né? São vários formatos de estudo, de mídia, conexão com pessoas, né? E abrir a mente. Acho que essas 3 vertentes aí, eu acho. Concordo. Sabemos que estamos sendo o tempo todo bombardeados de informações e a cultura da aprendizagem tende a estar presente nesse fluxo. Para finalizar aqui esse nosso bate-papo, que dicas vocês podem dar para as pessoas que querem buscar conhecimento de forma mais efetiva e frequente? Como fazer isso dentro da rotina de cada um de uma maneira saudável? Bora lá. A pergunta de milhões, hein? Essa é uma pergunta. Bora começar aí. Você vai me ajudando, Perazzo. Claro. Eu acho que a gente até já falou um pouquinho sobre isso em algum momento, né? Mas, primeiro ponto, acho que é fundamental a gente ter clareza, né? Não do todo, mas o que é que eu estou precisando descobrir, desvendar, resolver agora? Sabendo que o tempo é finito, cada vez mais precioso, que a gente tem que se desdobrar entre muitas atividades e que não é só estudar e só trabalhar, né? Então, nesse momento, o que é que de fato eu estou precisando aprender? E a partir disso, fazer um plano mesmo, né? Então, quais são os caminhos possíveis que eu posso percorrer para conquistar esse aprendizado? Outro ponto, mapear mesmo. Quem são as pessoas que eu admiro? E, de novo, não só os experts, né? Pode ser colega aqui, por exemplo, no nosso caso aqui dentro do César. Quem aqui dentro do César fala sobre isso, estuda isso, desenvolve isso? Aí, agora aqui, quem aqui no meu ecossistema faz isso? Então, ir mapeando quem são essas pessoas e buscando o que elas publicam, o que elas falam sobre, marcar esses cafés, essas conversas, né? Não são conversas de horas, né? Às vezes são 15 minutinhos. Ou uma paradinha, Perazzo, tô aqui com essa bronca, será que você não consegue me dar uma ajuda? Eu acho que isso é tão importante, é tão necessário quando a gente está falando de lifelong learning. Buscar os espaços para compartilhamento, né? Então, eu não preciso estar com toda a descoberta feita, eu não preciso estar com esse meu processo de aprendizado compartilhado com o meu processo de aprendizado resolvido para compartilhar, né? Então, na medida em que eu vou descobrindo, vai conversando, vai trocando. Se você tem a oportunidade de participar de eventos, né? E eu não estou falando só dos eventos grandiosos, nacionais, internacionais, às vezes é dentro da organização também, como a gente já falou aqui, né? Esses espaços que a gente tem, compartilha, troca ideia, apresenta, escreve. A partir desses feedbacks que a gente vai recebendo, a gente vai se abrindo, vai ampliando. Eu acho isso muito legal. O que mais, Perazzo? Compartilhar a jornada, né? É isso, compartilhar a jornada. Todo mundo gosta. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente falou e talvez a gente não tenha se adentrado muito com essa relação, a relação que a gente tem, né, quando a gente se vê, né, dentro desse mundo de muitas informações, né? A gente normalmente fica com um sentimento que tem uma siglazinha, né, que é o FOMO, né, que é o medo de estar perdendo algo, né, na tradução. E aí eu descobri um dia desse, começou até tipo como se fosse um movimento que se chama JOMO, que é tipo Joy of Missing Out. É o seguinte, é você aceitar que você vai estar perdendo algo mesmo. E tudo bem. Porque estamos aqui agora, por exemplo, gravando. 1000 coisas estão acontecendo, 1000 coisas já saíram, acho que pelo menos umas centenas de IAs aí fazendo alguma coisa. Mas... Meu Deus! Vou me Fiquei para trás. Né, poderiam fazer, inclusive esse próprio César Cash que entrou sozinhos. Mas nós não estaríamos aqui. Mas qual é o joy, né? Qual a alegria de estar perdendo isso? É porque a gente está aqui, está presente, está aqui, a gente está concentrado numa conversa, esse momento presente de atenção. Então, também cultivar um pouco disso, de sair do digital intencionalmente. Não, eu quero curtir realmente esse momento, eu quero curtir essa experiência, eu quero curtir o evento, eu quero estar lá presente de fato. E não aqui lá no evento, mas aqui com o celular, viu 1000 coisas aqui. Então, tem isso também, de você conseguir cultivar e dizer, cara, quando você começar a se sentir, sabe, ansioso, tô perdendo alguma coisa, calma. É isso mesmo. Você vai perder alguma coisa. Faz parte. Então, aceite perder. Você escolhe o que você aceita perder.
Eu aceito perder isso aqui realmente não vai me agregar. E aí é claro que isso é um processo, isso é um aprendizado, isso é uma construção sua também. Então, eu acho que é legal cultivar, sabe, esse posicionamento, de dizer assim, eu vou perder mesmo, e eu estou escolhendo algumas coisas aqui com as quais eu quero me conectar, que eu quero estar presente, que eu quero colocar minha atenção. Então, isso é legal. A gente já falou sobre curadoria de conhecimento. Então, a curadoria, ela passa, assim, tem um passo a passo, mas basicamente seria assim, você identificou o que é que você quer aprender. Aí, antes de você sair correndo atrás de comprando todos os cursos, e tal, os livros, primeiro tenta mapear quais são as fontes. Quais são as fontes que são referência, não é que você só vai usar elas, mas quais são as fontes que são referências naquele assunto. Será que não é legal a gente dar uma escutada nelas primeiro? Será que não tem uma orientação ali? Então, por exemplo, de novo, voltando para a IA, deve ter milhares de pessoas falando sobre IA. Mas tem alguns especialistas que, de fato, já foram as pessoas que estavam trabalhando com IA faz décadas. Será que não era melhor escutar eles primeiro? Ou, pelo menos, listar coisas que eles já publicaram e você, ok, isso aqui é um norte meu. Né? Ou realmente estudos de organizações internacionais. Ou seja, você realmente mapear fontes que são seguras e que você confia. Aí depois você vai expandindo. Porque se você vai direto para o conteúdo, você não vai conseguir filtrar. Amplia muito, né? Certo. E aí, o que é que eu faço com isso? Tem milhares de textos aqui sobre IA, milhares... O que é que eu vou fazer? Tem milhares de cursos. Já até angústia, né? Porque a pessoa não sabe onde começar. Exatamente. Né? O que é que eu vou fazer? Então, antes de ir para o conteúdo, você vai para as fontes. E depois é que você, agora com as fontes, dessas fontes e mais algumas aqui que eu quero, mais algumas pessoas, o que é que eu vou consumir? O que é que eu vou colocar numa lista? E tudo bem, não é que você precisa ticar tudo. É que você vai começar por elas. E à medida que você começa estudando uma coisa, você vai abrindo e vai seguindo o seu entusiasmo. Isso aqui tá muito legal, vou mais nesse assunto. Eu acho que a ideia de, com essa tua sugestão, fazer um plano de estudo e seguir uma trilha, né? Ou trilhas, né, no caso. Isso. E assim, às vezes não vai seguir exatamente como o plano tá lá, mas é um pontapé inicial. Isso. É um pontapé inicial. E às vezes você pode também decidir, cara, eu tô me distanciando muito. Eu acho que eu queria resolver isso aqui, eu fui parar ali. Não, calma, dá um passo atrás, vamos voltar para cá. Então, acho que é legal ter esse plano. Mas, assim, ter também essa flexibilidade de você também, como a gente tá falando, aprender também tem muito a ver com entusiasmo. Sim. Então, quando você olha assim, cara, eu tô com muita vontade de aprender aquilo ali, você vai ler aquilo ali super rápido. Então, quando você pega um livro, caramba, tava esperando isso, você engole o livro, sabe? Em uma semana, caramba, eu li o livro. E tem livro que você fica... anos. Meu Deus do céu, nunca vou terminar esse livro. Olá, Tolkien, eu lendo aqui esse Silmarillion faz 3 anos, inclusive, eu não consigo, mas eu vou tentar. Então, você tem que ter essa flexibilidade também no plano para dizer assim, ok, né? Onde é que eu tô deixando meu entusiasmo ir? Onde é que ele me atrapalhou? Onde é que ele tá me ajudando? E você ter essa consciência que, ok, tudo bem, a gente vai se ajustando, sabe? Então, acho que essas duas coisas, sabe? Você cultivar esse momento... Né, deixar as coisas rolarem, você vai perder mesmo algumas coisas. Escolha onde você vai colocar sua atenção e você conseguir fazer esse filtro antes de embarcar de cabeça, sabe, num plano de estudos, porque realmente qualquer assunto hoje vai ter milhares de fontes, milhares de conteúdos. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado ali no começo, né, segurar um pouquinho a ansiedade também, porque dá ansiedade, né? Você começa a querer fazer... vou aprender um negócio novo, aí você quer fazer tudo. Não, calma, segura um pouquinho, mapeia as fontes, aí beleza, aí você vai. E aí tem um método também de organização, né? Eu acho que é importante. A gente até conversou na semana passada aqui, dentro da roda de conversa, que é uma das formas de troca de aprendizagem aqui que a gente tem no César, sobre lifelong learning, e a forma, né, da gente fazer esse contexto, né, de continuar aprendendo. Como é que você faz isso? Tem pessoas que têm mais ansiedade, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que utilizam métodos, né, para que entre um estudo ou outro haja pausas, ou tiram direto, e tudo bem. Você encontra um método que for mais favorável, né, e que lhe ajude mais a se debruçar nesse teu conhecimento, né? Então vê que no fim das contas, agora a gente tá falando da importância do autoconhecimento, né? Total. Olha aí. Então, Total. Vê onde fomos chegar. Mas é isso, né? Assim, para eu entender qual é o método, qual é a estratégia. Então, voltando a essa roda, né, da semana passada, teve gente que falou, por exemplo, eu preciso deixar um horário reservado na minha agenda para isso. Teve outro que disse, não, eu já não consigo. Tem que ser no momento que eu tô inspirado, né? Assim, às vezes é do nada, é no fim de semana que eu tô lá relaxada e pronto, a coisa flui. Outras pessoas só vão fluir se houver aquele horário pré-determinado. Então, eu só vou saber disso se eu
me conhecer, né? Então, se eu souber o que faz sentido para mim, o que não faz, quais são os melhores horários, quais são os melhores recursos. Tem pessoas que gostam de aprender lendo. Eu adoro aprender lendo. Os vídeos, eu gosto, mas já não é uma paixão como é, por exemplo, a leitura. Então, é natural que eu vá fluir muito melhor se eu tiver contexto. Outras pessoas são extremamente visuais, auditivas. Então, se você só der texto para essa pessoa, ou se essa pessoa só selecionar textos, ela vai cansar, ela vai desanimar, porque o negócio dela é imagem, é ação, é movimento, é fala. Então, é importante que a gente vá percebendo isso, porque isso vai determinar qual vai ser o nosso plano, qual vai ser o caminho que a gente vai seguir. E um outro ponto que eu queria trazer, a gente falou bastante aqui, né, de encontrar as fontes, as referências e tudo mais, mas eu acho que também a abertura para você ir para além, no sentido de não ouvir e não buscar só quem fala exatamente o que você quer ouvir, né? Então, ouvir opiniões divergentes, né? E aí, das mais diversas áreas, muitas vezes abre absurdamente a nossa mente, né? Então, eu acho que essa flexibilidade, né, para ir por caminhos também de pessoas ou de teóricos que não necessariamente falam a mesma língua que você, eu acho que é muito interessante também nesse processo do lifelong learner. E é super difícil, né? Muito, super difícil fazer isso. Porque você tem que estar atento, né? Às vezes você exclui um conteúdo, uma pessoa, assim, automaticamente. Não bati com aquela pessoa, não. Exato, às vezes a gente exclui simplesmente porque não foi muito com a cara da pessoa. Acontece. Que entra já também os vieses, né? Que entra aí nesse sentido. Né? A gente fala assim, eu não consigo escutar aquela pessoa falar, tá? Né? E às vezes é ela que tem a solução. Né? E assim, às vezes acontecer mesmo, mas assim, acho que ter essa atenção, né? Aí de novo, autoconhecimento, dizer assim, opa, peraí, eu acho que eu tô me antecipando, será que não tem uma coisa legal ali? Né? É difícil, não é fácil. E aí você falou, por exemplo, sobre técnicas, né? Tem técnica de produtividade, de estudo, de concentração, de foco, de mil coisas, né? E às vezes, acho que eu quando era mais novo, ficava sentindo que quando eu pegava uma técnica e eu não conseguia aplicar, o errado era eu, sabe? Você ficava assim, caramba, eu aqui não consigo fazer isso aqui, eu que não consigo ser organizado, eu que não sei o quê. Mas, na verdade, não era isso. Então, acho que é legal você ver essas técnicas como, assim, vou experimentar. Sim. Vou ver o que é que funciona pra mim. Se não funcionar, se eu não estiver me sentindo bem com aquilo, peraí, dá um tempo, tenta outra coisa. Isso. Tenta outra coisa, não fica batendo cabeça com um negócio que não tá te agregando. Então, calma. Não precisa ser, né, essa rigidez. Acho que é isso. Não pode ter rigidez nisso. Quando você testa, vê se funciona. E aí você vai se conhecendo. É assim que a gente vai. É isso aí. Como vimos, o Lifelong Learning está cada vez mais próximo da nossa vida e se faz fundamental para aqueles que desejam se desenvolver mais e melhor. Chegamos ao final do primeiro episódio da nossa terceira temporada que fala sobre educação e já bateu aquela vontade de buscar mais aprendizado por aí, né? Afinal de contas, como o Silvio Meira, um dos nossos fundadores aqui do César, falou, uma boa empresa deveria ser um ambiente com solo fértil para a aprendizagem acontecer. Gostaria de agradecer, então, a presença ilustre aqui de Josi Lemos, nossa doutora em Educação Tecnológica, analista educacional pleno do time de Educação Corporativa aqui no nosso Capital Humano, que está constantemente aprendendo, reaprendendo e desaprendendo, né, Jo? Exatamente, minha gente. Essa habilidade de desaprender, de deixar algumas coisinhas para trás, ela é muito importante. Gente, foi uma delícia estar aqui com vocês, né? Estejam abertos às novas experiências, compartilhem suas descobertas, interajam com pessoas, saiam da bolha. Eu acho que isso é muito importante para que a gente oxigene a mente e mantenha esse nosso espírito aí criativo, curioso, sempre muito ativo. Maravilha! E agradeço também a participação desse parceirão aqui do nosso time de Capital Humano, o Rodrigo Perazzo, que ama aprender, especialmente sobre aprendizado dentro e fora de TI, e hoje atua como Senior Technical Software Manager em projetos de desenvolvimento de software aqui no César. Tive que aprender a falar essa. Bonito, bonito. Nome bonito, né? Não, gente, super adorei o papo. Gostei muito de estar aqui. Esse é realmente um assunto que eu amo estudar. Talvez até pelas dores da escola tradicional, não sei. Olha aí, os gatilhos. Né, os gatilhos, mas super, super gosto, adorei muito e foi um prazer estar aqui. Para quem está escutando a gente, espero que tenha ajudado aí com algumas dicas, né, para sair do caminho
né, mais comum. Isso aí, foi um prazer ter vocês aqui conosco hoje, discutindo um tema tão importante para as pessoas colaboradoras do César e também para o nosso amigo ouvinte do CésaCast. Gostaria de agradecer a vocês que nos acompanharam e deixar aqui o convite para continuar nos acompanhando nessa terceira temporada sobre educação. Continuar seguindo nosso podcast e acompanhar o César em todas as redes sociais. Tem alguma sugestão, comentário a fazer sobre o assunto ou mesmo uma crítica? Chega mais, manda um e-mail pra gente no podcast@cesa.org.br e também procure a gente nas redes sociais para colocar aí suas críticas, suas sugestões e também suas dicas. Bora dali, até mais!